Queridos irmãos, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do 30 a 37. Jesus vai atravessando a Galileia, a região onde ele escolheu para morar e pregar. A maior parte do seu ministério, dos 3 anos de vida pública, foi justamente realizado na Galileia. Mas o evangelista São Marcos, que gosta muito dos detalhes, porque ele conheceu bem a fundo Jesus, o seu grupo, quando menino, e ele aprendeu muito de São Pedro. O evangelho de São Marcos é a pregação que São Pedro fazia em Roma, e o seu secretário João Marcos, jovem João Marcos, agora bem mais profundo na fé, amadurecido, ele começava a escrever. Então ele sabe dos detalhes, mas cada detalhe no Evangelho de São João, como em toda a palavra de Deus, tudo que foi escrito tem um significado, não é apenas um detalhe, tem um significado espiritual para nós. Qual é o significado desses detalhes que nós vamos ouvir agora? Jesus não quer ser notado pelas multidões. Por quê? Porque ele quer ensinar os seus apóstolos. Jesus sabe que dentro de pouco tempo ele vai partir para a casa do Pai, ele vai cumprir a sua missão, dando a vida, morrendo e ressuscitando, não é? E então ele quer deixar sucessores, ele quer deixar aqui a sua igreja. Uma bobeira muito grande, uma ideologia terrível contra a igreja que surgiu nos anos 70, mas em muitos tempos ela volta, é isso. Nós amamos a Cristo, aceitamos a Cristo, mas não aceitamos a igreja. Não existe Cristo sem a igreja, é vontade expressa de Jesus que aqui ficasse na terra a sua igreja, até ele voltar. A igreja recebeu o munus, ou seja, a missão de continuar a missão do próprio Jesus, batizando, anunciando, celebrando o santo sacrifício, perdoando os pecados, curando os enfermos, expulsando os demônios, não é? Então a igreja é a vontade de Jesus. Por isso que ele então deixa um pouco as multidões, deixa aquelas ovelhas que estavam perdendo-se como ovelhas sem pastor, para dedicar aos pastores, aqueles que vão pastorear essas ovelhas. Olha como Jesus é sábio. Quando ele veio entre nós, ele só podia ficar ali, restrito, onde ele estava, porque em tudo ele era semelhante a nós. Claro que ele podia fazer o milagre da bilocação. Tantos santos, inclusive como Santa Rita de Cássia, que celebramos hoje, teve esse dom da bilocação e outros dons extraordinários. Imagine Jesus, que é o santo dos santos. Mas ele estava preso, vamos dizer, ao seu corpo, à sua humanidade, e tinha que ficar em cada lugar. Então, para que essa tarefa de evangelizar a todos, até o fim do mundo, fosse iniciada, ele já começa a preparar os seus discípulos. E qual é a grande preparação? Qual é a grande lição que Jesus quer ensinar? A lição primeira e principal aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e consequentemente a cada um de nós que somos também seus discípulos, é o mistério pascal. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Jesus não engana ninguém, Jesus não engana, Jesus não promete, como tantos aí fundadores de religião, ou tantos autores de ideologias, ou de movimentos, ou de seitas, promete felicidade, bem-estar. Aqui não. Jesus mostra que o nosso caminho, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se cruzar com Ele na cruz, mas que a cruz não é o final de tudo, que a cruz é o começo da verdadeira vitória. A cruz é a vitória contra o pecado, contra o mal, contra Satanás. Por que Satanás, usando a boca daqueles homens, como um dia, anos atrás, tinha usado
a sua própria boca para dizer a Jesus: se és o Filho do homem, lança-te abaixo, transforma a pedra em pão, se ajoelha diante de mim e me adora. Agora ele diz, quando Jesus está na cruz: se és o Filho de Deus, desce da cruz, porque Satanás não suporta quando a gente está na vontade de Deus, quando mesmo sofrendo. Cruz é isso, é um sofrimento. Não significa necessariamente a nossa morte física, mas cruz representa os sofrimentos da vida aceitos por amor a Deus, as tribulações, não é? As dificuldades da nossa existência. Nós precisamos entender que a vida é cheia de dificuldades, de cruzes, de situações onde a gente se sente pregado, abandonado, traído, às vezes até pelo próprio Deus, como Jesus na cruz disse: meu Deus, por que me abandonaste? Ele se sentiu abandonado pelo Pai. Quando tantas vezes a gente diz: meu Deus, eu rezo tanto, como dizia a primeira leitura de hoje, eu rezo tanto, eu faço tantas orações, e por que eu não sou escutado? São Tiago vai dizer: porque vocês pedem mal, pedem primeiro por egoísmo, para esbanjar, para só sentir prazer, para não sofrer nada, não é? Depois vocês pedem sem perseverança, sem fé verdadeira. Peça a fé verdadeira, mas peça a humildade, porque Deus resiste aos soberbos e orgulhosos, mas Deus dá a sua graça aos humildes. E é justamente na cruz, nos momentos de sofrimento, que mais a nossa humildade é provada. No livro do Eclesiastes tem assim: meu filho, se você entrar para o serviço de Deus, você tenha paciência e prepare sua alma para a provação, porque se o ouro e a prata são provados pelo fogo, assim o servo de Deus é provado pelo cadinho da humilhação. Tem gente que não consegue entender, ele não consegue aceitar o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Jesus, porque ela acha assim: eu estou rezando, antes eu estava fora da igreja, eu não sofria tanta coisa, mas agora eu estou rezando, estou tentando levar uma vida justa, eu estou sendo tão humilhado, tão perseguido. Glória a Deus, você já é um discípulo de Jesus, você já entrou no mistério pascal. Por que o Senhor permitiu que você entrasse nessa cruz, nesse sofrimento? Para te fazer uma pessoa mais forte, para te fazer cada vez mais entender que aqui não é a sua felicidade, não é nesse mundo. Aqui a gente tem momentos de prazer, de felicidade, de alegria, mas é muito passageiro. Nossa felicidade, nossa pátria, nosso descanso eterno é o céu. Se a gente for muito feliz aqui, a gente vai se apegar demais. Vocês já notaram que as pessoas que são muito felizes, elas não querem morrer de forma nenhuma. Pessoas que têm muitos bens têm muita dificuldade de morrer, de deixar tudo. E as pessoas que, como Santa Rita, como santos, entram nesse caminho do mistério pascal, aceitando o sofrimento, as humilhações, as dificuldades da vida, e vencendo sempre com muito amor e perseverança, essas pessoas verdadeiramente, elas estão preparadas. Quando chega a hora delas partir desse mundo, elas partem tão felizes, tão tranquilas, porque sabem que estão preparadas para ver a Deus. Meus queridos irmãos, Deus também nos prepara esses sofrimentos para a gente aprender que tem muita gente sofrendo mais do que a gente. Não olhar tanto para a nossa dor, olhar para a dor do outro. Tem sempre alguém sofrendo mais que a gente. E quando a gente começa a servir, a consolar, a gente é consolado. Quando a gente começa a se doar, a gente recebe também. Quando a gente começa a pensar mais nos outros, Deus pensa mais também na gente. Temos que entrar nessa dinâmica de Deus. Se tivesse outro caminho mais fácil para chegar no céu, quem quer ir para o céu aqui? Se tivesse outro caminho mais fácil, Jesus tinha dito. Mas não tem. O caminho é a cruz. Mas a cruz não é a última palavra. Qual foi a última palavra? O Filho do Homem vai ser entregue à paixão. Ele vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Quem entrou no mistério pascal com Cristo, quem está numa cruz, um sofrimento com Cristo, tem somente uma certeza: a última palavra é ressurreição.
é vitória. Por isso a gente nunca perde a esperança. Por isso que a gente nunca se entristece ou se revolta. Claro, tem momentos que é difícil, que a fraqueza bate, que é preciso fazer um ato de fé. Como dizia o salmo de hoje: confia teus cuidados ao Senhor e Ele há de ser o seu sustento. Tem hora que você tem que se entregar. É tanta dor que você às vezes não sabe nem o que falar, o que pedir. Apenas às vezes chorar, apenas dizer: Senhor, estou aqui. Vem aqui derramar minha alma diante do Senhor. Me renova, alivia, tira essa angústia. Me dê esperança, meu Deus. Me dê a certeza que eu não estou sozinho. Meus irmãos, como é maravilhoso confiar. Jesus então está vendo que os discípulos não querem como a gente, né? Talvez você tenha dito assim: eu não vim aqui para isso não, mais sofrimento, falar de sofrimento, eu já estou cheio de sofrimento. Uma pessoa, uma vez eu fui falar, ela está sofrendo, e disse: olha, lembre-se de Jó, não me fale de Jó. Tem tanto livro na Bíblia, você vai logo falar de Jó, não quero saber de Jó, já sofri demais. Eu, aqui comigo, nem disse mais nada, disse: ainda vai sofrer muito, porque não aprendeu nada, está jogando fora o sofrimento. Sabe, Deus está dando uma lição tão grande, está tão pertinho da vitória, mas infelizmente não consegue entender. Não consegue entender. Por isso, meus irmãos, é preciso entrar, aprender essa lição. Aí eles ficam calados, não perguntam, têm medo, mas aí começa. Sabe, quando Jesus começa a falar mais sério com seus apóstolos, aí é como cada um de nós, a gente começa a fugir, arranjar outra coisa, né? É igual aquela pessoa, quando você começa a dar umas palavras para ela está querendo conhecer, cheia de curiosidade, aí você dá uma palavrinha para ela, aí por exemplo, fala, casar na igreja, aí ela começa, Frei, e aqui, vai ter missa de cura quando? É igual a samaritana, vai buscar o teu marido, não teu marido é verdade, se essa é verdade, é assim que agora o que tem não é teu. Aí ela muda logo de assunto, Senhor, nossos pais dizem que é para adorar aqui ou lá em Jerusalém, não sei o que. Olha a conversa. Como não? Os apóstolos começam a fugir, começam a perguntar: quem é o maior? Quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior? Jesus está falando de cruz, de morte. Eles estão querendo saber quem vai ser o primeiro-ministro, quem vai mandar em quem. Né? Bata no peito e diga: ô Senhor, misericórdia. O Senhor falando da nossa salvação, e a gente: ô Jesus, quando é que o Senhor vai me dar aquele emprego? Quando é que o Senhor vai resolver a situação daquele filho, isso e aquilo? A gente foge. Se você entrar nesse processo da cruz, estou dizendo que você vai procurar sofrimento, não, e nunca peça sofrimento a Jesus, nem cá na besteira dizer assim: Senhor, não manda sobre meu filho não, manda sobre mim. Não peça não, porque se Jesus mandar sobre ele, vai dar a graça para ele sofrer o que ele precisa sofrer. Agora, se vier sobre você, aí o capeta bota a mão, e aí você não vai ter força, você não vai aguentar. Nunca peça a cruz de ninguém, cada um tem que levar a sua. Não tenha medo. Se seu filho, sua filha, se alguém que você ama está levando uma cruz pesada, Jesus nunca é injusto, ele nunca vai dar uma cruz maior do que você pode levar, mesmo que seja uma criança. E às vezes eu sei que vocês, pai e mãe, vocês ficam desesperados de ver uma criança sofrendo. Agora, se você fica desesperado, imagine Deus. Mas talvez aquela criança inocente pode sofrer aquilo. Você já é um pecador. Mesmo que você sofrer, está sofrendo pelos seus pecados. Aquela criança não. Aquela criança inocente está sofrendo por toda a família. Por que Jesus sofreu e o sofrimento dele foi salvífico? Porque ele era santo, era inocente. Se ele fosse culpado, ele estava pagando o que ele devia. Vocês estão entendendo? Às vezes, quando uma criança, uma pessoa muito boa sofre, a gente fica revoltado com Deus. Por que uma pessoa dessa está sofrendo? Porque ela pode sofrer, porque é salvação para ela e para toda a família. Vocês estão me entendendo? E aquele sofrimento tem um valor salvífico, como o sofrimento de Jesus, como a cruz de Jesus teve um valor de salvação. Por isso nunca, mesmo que você não entenda,
Nunca blasfeme contra Deus. Nunca pergunte por quê. Quem sou eu? Uma formiguinha para chegar para diante do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e dizer por quê? Quem sou eu para afrontar Deus? Como é que o plano de Deus cabe dentro de uma cabecinha tão tola e tão mesquinha e tão pequena como a minha? Muita coisa não cabe aqui, cabe aqui. Eu não entendo o Senhor, mas eu confio em vós. Aumenta a minha fé, me dê sabedoria, me dê paciência. Foi isso que fez Santa Rita. Olha, a vida dessa mulher é extraordinária desde o início. Os pais já eram de certa idade e não tinham filhos. Então fizeram uma grande novena, fizeram orações, e nasceu uma menina tão linda, tão bonita, que um dia os pais deixaram aquela menininha ali no seu bercinho, sua cestinha, e foram fazer alguma coisa. De repente, aquela menina parecia uma rosa, tão pura, ela exalava um perfume tão lindo, que as abelhas, ela era mel de Deus, hein? As abelhas chegaram, pousaram na boca dela, ficaram ali, sem ferroar, como se fosse sugando o néctar, o mel da pureza daquela criança. Os pais viram aquilo e ficaram já de olho. Essa menina tem alguma coisa. Eles já estavam de idade. O sonho da vida dela era ser religiosa, ser freira. Mas os pais, nós vamos deixar nossa filha sem estar casada, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos arranjar um casamento para ela. E ela então abre mão do sonho dela de ser religiosa para não desobedecer aos seus pais. Ela aceita aquele casamento, mas foi um flagelo na vida dela aquele casamento, porque o marido era envolvido em assassinatos, era filho de uma família muito poderosa que brigava com outra família, e eles envolvidos com aquela coisa de agiotagem, usura, né? Então eram os usurários chamados. Então eles ameaçavam, matavam um da família, matava outro. E o esposo dela, quando ela descobre isso, que ele é um assassino, ela fica muito triste. Mas ela entendeu que ela estava entrando no mistério pascal, na paixão, morte, para chegar à ressurreição. E ela disse: Senhor, se o Senhor colocou esse casamento difícil, o Senhor vai me dar força. E ela teve paciência e oração. E o esposo dela, um ano antes de ser assassinado, ele foi convertido. A perseverança de uma mulher de oração. Faça o sinal da cruz no seu joelho, mulher. Aqui está a sua força, a sua arma mais poderosa. O órgão mais forte na vida de uma mulher e de um homem de Deus são seus joelhos, quando se dobram diante de Deus. Aquela mulher se ajoelhou, fez penitência, rezou até o coração de Deus mudar o coração daquele homem. Aquele homem se tornou uma pessoa muito boa. E aí ele, quando estava preparado, mas a família influenciando sempre, Deus sabia que ele ia se perder. E antes ele pecava por ignorância, mas quando você se converte, se você voltar àquele mesmo pecado, aí é difícil do perdão, aí é difícil voltar à graça de Deus. Aí Deus viu que era melhor levá-lo. Ele então foi assassinado. E a família começa a se revoltar. Ela tinha 2 filhos. E a família paterna do esposo começa a lutar para pegar a guarda dos meninos. Pega a guarda e começa a criar aqueles meninos na revolta. E começam a prepará-los para eles vingarem a morte do pai. E Rita, mais uma vez corajosa, se ajoelha e diz: Senhor, o Senhor sabe que a única coisa que eu tenho nessa vida são meus 2 filhos, mas se for para ver os assassinos como pai, eu suplico, leve meus filhos, antes morrer que pecar. E Deus permite, os 2 meninos adoecem e morrem.
ela então passa por uma crise muito grande. Porque você imagine, acusada de todos os lados, a família se revolta contra ela, ela fica louca, praticamente louca, durante quase um ano. Viúva, desamparada, a família não ajuda em nada, sem os filhos, sem ninguém, sem os pais já mortos. Ela começa a andar, vira como fosse uma eremita, e reza, e reza. Um dia ela tem uma visão e ela entende que Deus está chamando ela agora para a vida religiosa. E ela então se recompõe, corre até a abadesa do mosteiro de Cássia e pede para ingressar. Mas ela é uma viúva, já não é mais uma moça tão nova, é uma mulher já ela passou por essa perturbação toda, as famílias falando muito mal dela. Então a abadesa achou que era uma fuga e não aceitou a vocação dela. Ela então volta e reza, e Deus manda 3 santos. Olha aí, começa as coisas impossíveis na vida de Santa Rita. Deus manda 3 santos, santos que ela tinha devoção: Santo Agostinho, que é o fundador dos agostinianos, depois São Nicolau de Tolentino e acho que São João Batista, se eu não me engano. Esses 3 santos, ela tinha uma grande devoção a eles, e então Deus manda esses 3 santos. Ela está na floresta rezando, quando ela entra em êxtase, e quando ela acorda no outro dia, ela está dentro do mosteiro. Só que o mosteiro tem paredes muito altas, portas totalmente fechadas, não tinha condição nenhuma dela estar ali. Quando as irmãs olham, a abadesa olha, pergunta: o que você está fazendo aqui, Rita? Ela disse assim: eu estava em oração, Deus mandou esses 3 santos, eles me trouxeram aqui. Aí não tinha jeito de não aceitar. Começa, mas a mestra dela, achando que ela não queria obedecer, que já era mais de idade, difícil de agora ser formada, a primeira tarefa para ela: pegue um cepo aqui e plante esse cepo seco de uva, sabe aquelas videiras quando faz as podas? Pega esse cepo, só que você vai plantar de cabeça para baixo. E ela plantava e todos os dias regava, para ela obedecer. E ela obedecia. As irmãs zombavam dela e ela rezando. Quando foi um dia, aquele ramo floresceu. Ainda hoje lá, depois de quase 800 anos, a gente vê cheios de brotos. Então, uma coisa muito linda. Aí começam os prodígios, né? Aí de repente, numa quinta-feira santa, ela está em oração e Deus diz: você vai sentir. E ela, meditando sobre a paixão de Jesus, no crucifixo que tem lá desenhado na parede do seu quartinho, ela sente um raio que vem sobre a sua testa e faz uma ferida, um estigma do espinho, da coroa de espinhos de Jesus. E aí ela começa a sentir muitas dores, e daquela ferida começa a exalar um fedor horroroso. Então as irmãs colocam ela bem para longe, porque não suporta. Ela já fez os votos solenes, não pode ser mandada embora, mas ela então fica ali, mais em oração, humilhada. Era mais santa, mas parecia que era a pior das criaturas, mas ela na humildade rezando. Deu vontade de ir a Roma no ano 1300, quando houve o primeiro jubileu que o Papa Bonifácio VIII decretou na igreja. Ela então pediu um milagre a Jesus: Jesus, faz com que eu fique boa só para ir em Roma. Aí ele cicatrizou a ferida da cabeça. Ela foi, quando chegou, pisou no convento, a ferida abriu de novo. E ela sofreu durante muitos anos. Um dia pairou uma dúvida no coração dela,
se os filhos e o esposo estavam realmente no céu. O esposo, ela sabia se os filhos estavam no céu, se aquela oração tinha sido agradável a Deus. E ela então pedia a uma pessoa amiga que fosse em Rocaporena, que era a cidade onde ela morava, cidade natal dela, vizinha a Cássia, na antiga casa dela, se tinha algum sinal de Deus. Era inverno. Tanto Rocaporena como Cássia, quem foi lá lembra, nos altos, é frio, o gelo é mais de metro, você imagina. Então quando chegou, estava tudo tomado de neve, mas no meio da neve tinha uma roseira com duas rosas, e ela entendeu, olha Nossa Senhora aí, ela entendeu que se eram os dois filhos dela que estavam santos, que estavam no céu,